A seleção brasileira de Dorival Júnior caiu neste sábado nas quartas de final da Copa América para a equipe do Uruguai, do técnico Marcelo Bielsa. Apesar das declarações de Andrés Pereira e Wendel sobre um favoritismo que hoje comprovadamente não existe mais da seleção canarinho em cima da seleção uruguaia, o técnico Marcelo Bielsa tem sim as melhores peças para conseguir avançar na Copa América. Não só isso, a seleção brasileira está na sexta colocação nas eliminatórias para a Copa do Mundo, uma das piores colocações que a seleção já esteve nos últimos tempos. Por quê? Porque a safra de jogadores brasileiros não é das melhores. Os treinadores brasileiros, acostumados a criar esquemas táticos para privilegiar a arte dos jogadores, a individualidade dos jogadores brasileiros, que em todas as épocas até aqui formaram grandes craques capazes de serem eleitos os melhores do mundo, mas que nessa geração de jogadores, exceções a Neymar, Vinícius Júnior e talvez o Rodrigo, não tem jogadores desse naipe para decidir as partidas pelos treinadores. Dorival cai no normal, na vala comum dos demais treinadores brasileiros, incapaz de montar uma seleção que privilegie a questão do conjunto ao invés da individualidade. Sem contar com Vinícius Júnior e Neymar, a seleção ficou totalmente dependente do Rodrigo, que não conseguiu, junto com o Endrick, superar a retranca uruguaia. Aliás, o Uruguai entrou na partida de ontem sabedor de tudo que tinha que fazer. Desde os primeiros momentos, provocando o Endrick, criando faltas. A equipe uruguaia teve 26 faltas contra 14 da seleção brasileira. Isso mostra que os caras sabiam exatamente como impedir a seleção de Dorival Júnior de progredir no seu jogo. E mesmo tendo jogadores experientes como Éder Militão, Lucas Paquetá, entre outros, até o Danilo, que hoje é capitão da Juventus, o Brasil não conseguiu perceber as ações do Uruguai. E mesmo tendo 60% de posse de bola, ou seja, muito mais posse de bola do que a seleção uruguaia, tendo finalizado 7 vezes, com 3 finalizações no gol uruguaio contra apenas uma finalização do Uruguai no gol brasileiro, a seleção não conseguiu sair do zero e foi para as penalidades. Nas penalidades, nós vimos talvez uma das cenas mais constrangedoras dos últimos tempos na seleção brasileira. Depois dos 7-1 na Copa realizada em casa, essa é, sem sombra de dúvidas, uma das imagens mais terríveis para um treinador brasileiro. No momento da cobrança de penalidades, o técnico Marcelo Bielsa se vê rodeado pelos seus jogadores, dando instruções de como deve ser a batida e como devem se comportar cada um dos jogadores que ele, Bielsa, denominou para poder jogar, para poder bater numa ordem que ele definiu. Já pela seleção brasileira, Dorival Júnior ficou fora da rodinha de jogadores, chega a determinado momento pedir a palavra, não é ouvido por ninguém e a situação se torna constrangedora, permitindo para que o torcedor brasileiro perceba que a seleção não tem um comando respeitável hoje. O técnico Dorival Júnior conseguiu chegar à seleção brasileira depois de excelentes resultados em Flamengo e São Paulo. No clube rubro-negro, ele conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Pelo São Paulo, ele foi o responsável por dar a primeira conquista de Copa do Brasil à equipe paulista. E isso o catapultou para treinador da seleção brasileira no lugar do interino Fernando Diniz, que recentemente foi demitido do Fluminense. Na verdade, o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, contava com um aceite, com um sim, de Carlo Ancelotti, hoje técnico do Real Madrid. Acontece que Ancelotti preferiu ficar na equipe madrilenha a aceitar o convite da seleção brasileira. Talvez por perceber que hoje é muito melhor treinar o endinheirado Real Madrid, com possibilidades de trazer para a equipe jogadores como Bellingham, Vinícius Júnior, entre outros, do que pegar a seleção canarinho, que fica dependente de jogadores como Savinho, do Girona, e do Andrés Pereira, do Fulham, clubes menores ingleses. Não que a qualidade desses jogadores seja ruim, não é isso, mas não é o suficiente para que represente uma seleção do peso da seleção canarinho, a seleção brasileira. Andrés Pereira, que fracassou no Flamengo, na Libertadores da América, sendo responsável direto pela vice-colocação da equipe no campeonato continental, é hoje uma das principais peças da seleção brasileira. E ele atua apenas pelo Fulham, uma equipe média da Inglaterra.
Stavinho, revelado pelo Atlético Mineiro, foi uma das grandes sensações da seleção de Dorival Júnior jogando pelo Girona da Espanha. Em detrimento a estes nomes, Dorival Júnior deixou no Brasil nomes muito mais qualificados que atuam por Palmeiras, Flamengo, entre outras grandes equipes que temos aqui no futebol brasileiro. Por exemplo, Pedro é um dos melhores atacantes do mundo hoje. O melhor atacante brasileiro do planeta, sem sombra de dúvidas. Foi deixado de lado para que o Dorival Júnior improvisasse um ataque sem centroavante. O menino Endrick, também do Palmeiras, foi relegado ao banco de reservas durante toda a Copa América, para poder jogar sem um 9. O 9 da seleção, ou melhor, o falso 9 da seleção de Dorival Júnior era o Rodrigo. Dorival tentou espelhar aquilo que o Real Madrid faz com Rodrigo, Vinícius Júnior, Bellingham, Modric, entre outros craques. Só que a seleção brasileira não teve o tempo que o Ancelotti teve para treinar o Real Madrid. Também não tinha as peças com a qualidade que o Real Madrid tem. E esse espelhamento causou na seleção brasileira um terrível problema para poder fazer gols e para poder passar por retrancas na Copa América. Se continuar com esse modelo, Dorival Júnior fatalmente vai sucumbir, vai cair e vai ser substituído muito em breve. Muitos nomes são trazidos à tona para assumir a seleção brasileira. Entre os brasileiros, Renato Gaúcho é um nome muito lembrado para assumir a seleção canarinha. Isso pela facilidade que ele tem de recuperar jogadores e também de lidar com estrelas. Mas treinadores brasileiros vão sempre cair na mesma vala comum, que é a de preparar suas equipes para as estrelas brilharem. E como hoje o Neymar lesionado, fora de forma e sem muito apetite por grandes conquistas, Vinícius Júnior fica sobrecarregado e sem um treinador internacional de verdade que consiga trabalhar o conjunto e não o individual, a seleção brasileira está fadada a ter cada vez mais dificuldades para conseguir superar os seus obstáculos. Haja vista a seleção olímpica, que não vai disputar as Olimpíadas deste ano. A real bicampeã olímpica, as duas últimas Olimpíadas foram vencidas pela seleção brasileira, não estará presente na França, nos Jogos Olímpicos, e neste momento está fora da próxima Copa do Mundo pela classificação nas eliminatórias. É claro, o Brasil vai conseguir chegar à próxima Copa do Mundo, é o único país que jamais ficou de fora de uma Copa do Mundo. Mas é preciso que o presidente da CBF repense a situação da seleção canarinho para não ficar pagando vexame em cima de vexame a cada apresentação da seleção. Do meu ponto de vista, Dorival Júnior é um excelente treinador, mas ainda não tem o tamanho de uma seleção brasileira. Renato Gaúcho, dentre os brasileiros, na minha opinião, seria aquele que teria mais condições de lidar com estrelas e de recuperar jogadores para a seleção. Mas ainda tentaria, se possível fosse, um Klopp. Até mesmo seduzir um Pep Guardiola para assumir a seleção brasileira. E se nenhum desses dois excelentes treinadores quiserem assumir o desafio, Edinaldo Rodrigues deveria engolir o orgulho e ir atrás daquele que já provou ser um dos melhores treinadores do mundo. Estou falando de Jorge Jesus. Se inscrevam aqui no canal Central do Esporte e coloquem nos comentários tudo que vocês acharam sobre Brasil e Uruguai. O Uruguai, agora classificado às semifinais, pega a Colômbia. E eu apostaria numa final Argentina e Uruguai nesta Copa América. Aos flamenguistas, fica aí as saudades de Georgian de Arrascaeta, Matias Vinha, Nicolás de la Cruz e Guilherme Varela, que seguem com a seleção uruguaia às semifinais. Aos brasileiros, fica a sensação de que dias tenebrosos virão sobre o comando de Dorival Júnior nesta seleção brasileira. Meu nome é Fabrício Lopes, você está no canal Central do Esporte. Tamo juntos, espero vocês na próxima. Saudações!